Você sabe o que realmente significa a palavra koinonia? Será que ela significa apenas amizade? Será que é somente para tomar café depois do culto? Ou existe um significado muito mais profundo escondido no texto grego do Novo Testamento? Hoje você vai descobrir que compreender uma única palavra pode transformar a sua maneira de enxergar a Igreja de Cristo. A palavra de hoje é koinonia. Aparece diversas vezes em um Novo Testamento. Nós temos aqui, em Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra destacada, koinonia. Para você ter uma ideia, ela é um adjetivo derivada deste adjetivo koinós, que significa comum. É algo que nós temos em comum, compartilhado, pertencente a todos. Assim, koinonia não descreve apenas a convivência, mas uma participação compartilhada em algo de profundo valor espiritual. Quando a gente analisa a Bíblia, o termo koinonia pode significar, dependendo do texto e contexto, comunhão, participação, parceria, compartilhamento, cooperação, união, ou seja, pode significar várias coisas, ter vários sentidos, contanto que seja analisado dentro do seu texto e contexto. Temos agora, eu já me referi ao termo destacado, koinonia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A palavra comunhão vem desta koinonia. Observe a palavra, eu ampliei para que você, caso esteja no celular, possa visualizar melhor. A palavra koinonia, vou destacar para que você possa localizar e identificar. Quando aqui menciona koinonia, e é justamente essa palavra, para mostrar que a igreja não apenas se reunia, não é pelo fato de ter uma reunião que automaticamente já existe a koinonia. Por quê? Aquela igreja compartilhava a mesma fé, a mesma esperança, os mesmos recursos e a mesma missão. Desta maneira, foi empregado o termo koinonia. Mas quando a gente analisa outras vezes a palavra comunhão, pode ser que você venha associar para um encontro, digamos, social. É a ideia do Novo Testamento? De modo algum. Por quê? Repito, todas as vezes, sem exceção, que quando menciona a palavra koinonia, a gente naturalmente precisa verificar o texto e o contexto, mas é algo muito mais profundo. Nem pelo fato de alguém estar diante de um banquete com amigos e irmãos em Cristo, pessoas que têm os mesmos laços fraternos, que automaticamente vai se constituir numa koinonia, porque, como eu disse, é muito mais profundo. Eu preciso me reportar a um outro texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, e você vai ver como é que é empregado o termo koinonia nesse texto. Nos diz assim a Palavra de Deus: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Você pode observar que pelo menos duas vezes vai ocorrer a palavra koinonia no texto. A primeira delas aqui e depois neste trecho. Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando que a koinonia no corpo e no sangue de Cristo. O que isso indica? Indica participação espiritual na obra redentora. Nós temos outros textos da palavra de Deus que falam sobre koinonia, sem dúvida alguma. Nós vamos, por exemplo, analisar o próximo texto, que é muito importante, eu acho muito significativo, até mesmo por causa de que algumas versões captou muito bem o sentido da palavra dentro do texto. Veja só, versículo 5 de Filipenses, capítulo 1. Pela vossa cooperação no Evangelho
desde o primeiro dia até agora. Ou seja, essa palavra cooperação é justamente esta aqui, no grego koiné, koinonia. Se há koinonia, você pode dizer para o seu irmão, para o seu amigo, como eu posso ser útil? Em que posso lhe ajudar? É uma cooperação, tem uma participação de forma efetiva. Não se resume a estar tomando um cafezinho, um chazinho ou algo desse tipo, mas realmente cooperar, participar, ter algo realmente mais profundo ainda. E para se ter uma noção, eu vou reportar aqui a um outro texto da Palavra de Deus, e desta forma eu vou encerrar em termos de apresentação de versículos bíblicos, mas é importante nós nos reportarmos a 1 João, no capítulo 1, versículo de número 3. Porque, veja bem, que nos diz na parte final: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Uma vez mais, vai aparecer a palavra koinonia, conforme você está vendo no texto grego. Koinonia, kai, re, koinonia. Ou seja, mostra a comunhão sendo descrita como relacionamento com o Pai, com o Filho e, por sua vez, entre os irmãos. Porque antes de mencionar essa parte final, koinonia, vai ter um outro vocábulo aqui em cima, koinonian. Koinonia, primeiramente, para mostrar a comunhão conosco, isto é, entre os irmãos, por sua vez, koinonia, numa indicação de um relacionamento com o Pai e também com a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aí, o que que nós aprendemos com estes versículos, com esta análise a partir do grego koiné? Que a verdadeira comunhão acontece quando, primeiro, compartilhamos a fé. Ademais, quando servimos uns aos outros, quando caminhamos juntos na mesma missão, quando repartimos os dons no sentido de desenvolver os dons para a edificação da igreja toda, quando suportamos no sentido não de tolerar, mas de dar um suporte uns aos outros em amor. E ainda, quando crescemos juntos em Cristo Jesus. Porque antes nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntos. Porque estamos nos referindo à Igreja de Cristo, a uma congregação dos santos, e não uma mera reunião, como se fosse um clube social, um encontro social. Nada disto. Não é apenas um evento. Não é simplesmente uma reunião, um encontro qualquer, é um estilo de vida moldado pelo Evangelho. De forma que a gente aprendeu neste vídeo que comunhão é muito mais do que amizade, é muito mais do que estar diante de um banquete, diante de muitos comes e bebes, como se diz no popular. É participação comum na vida de Cristo, é participação comum na missão da igreja e no amor que o Espírito Santo produz entre os irmãos. Estudar palavras como essa nos ajuda a perceber que o idioma nas línguas originais não existem para tom- tornar a Bíblia complicada, mas para revelar, mostrar com mais clareza a riqueza da mensagem bíblica que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se este vídeo lhe foi útil, você pode deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal Teológico, que é um local de reflexão bíblica e teológica, e você pode contar nos comentários qual outra palavra grega ou hebraica você gostaria de estudar conosco, claro, numa breve reflexão, porque o intuito aqui é produzir não apenas curiosidade, mas levar você para dentro das Escrituras, a fim de internalizá-la, mas antes disto, entendê-la adequadamente, interpretá-la e, por sua vez, aplicar à sua vida. Deus abençoe
e até o nosso próximo vídeo.